Olá, tudo bem? Eu sou a professora Malu e hoje eu vou falar um pouco sobre alguns tipos de plásticos. Bom, essa aqui é a simbologia utilizada para identificar os materiais plásticos recicláveis. Quando nós vemos esses símbolos em algumas embalagens plásticas, ele significa que esse plástico é reciclável e não que ele foi reciclado. E o número que tem dentro de cada um desses símbolos identifica o tipo de material do qual ele foi produzido. Então, se nós tivermos o número 1 é o PET, o polieterftalato de etileno, aquele muito utilizado em garrafas de refrigerante. O 2 é o PEAD, que é o polietileno de alta densidade, bastante utilizado em potes de plástico, né, que a gente utiliza em cozinha. 3 é o PVC, policloreto de vinila, muito utilizados em encanamentos, né? E outras aplicações também. 4, polietileno de baixa densidade. Ele também é muito utilizado em fabricação de sacolinhas plásticas, aquelas do supermercado, sacos de lixo também. O 5 é o PP, polipropileno, onde a gente vê bastante em tampinhas de refrigerantes. Vê também em utensílios domésticos, né? Potes também de cozinha. O 6 é o poliestireno. Poliestireno é aquele que se usa para pratos, copos descartáveis, né? Que são utilizados em festinhas. E até o 6, né? Do 1 ao 6, são os plásticos chamados de commodities, né? Que são aqueles que são fabricados em larga escala. A partir do 7, entram os outros tipos de plástico, que geralmente é onde se entram os plásticos de engenharia, que são os plásticos para aplicações mais técnicas. Bom, vou falar um pouquinho então agora sobre o PET, polieterftalato de etileno. Então essa imagem é a estrutura do monômero que dá origem para esse polímero, né? Que ele é repetido N vezes para formar o polímero. Ele foi desenvolvido inicialmente por uma empresa britânica em 1941 e em 1945 os Estados Unidos e a Europa fizeram estudos em laboratório para ver suas aplicações, onde inicialmente ele era utilizado principalmente na indústria têxtil, né, para a fabricação de tecidos. E mais tarde, na década de 60, foi quando ele começou a ser utilizado na produção de embalagens. Porém, no Brasil, ele só teve início em 1993, com essa utilização. Bom, características do PET. Ele é um polímero de condensação, ele é um termoplástico e ele é um poliéster. Bom, por que poliéster? Aqui, ó, nós vemos dois grupos funcionais de éster, né, que é o C dupla O e uma continuação com a cadeia carbônica, né? Então, como ele se repete N vezes, esse éster vai se transformar num poliéster. Bom, as vantagens do PET é que ele tem uma estabilidade térmica muito boa, ele é fácil de ser processado, tem uma resistência química boa também, né, contra substâncias químicas, e tem propriedades mecânicas atrativas às altas temperaturas. Uma das vantagens, né, alguma das vantagens do PET é que ele forma uma barreira contra gases, por isso que ele é muito utilizado em embalagens de refrigerantes. Ele é leve e aqui uma das principais vantagens é que ele tem essa aparência nobre, ou seja, transparência e brilho, coisa que muitos dos polímeros não apresentam, principalmente a transparência. Bom, cada tipo de PET tem uma viscosidade intrínseca, né, desse material. E dependendo dessa viscosidade é que nós temos as aplicações. Então, que vão de fibras têxteis, as garrafas, que são muito comuns, bandejas e até reforços para pneus e plásticos de engenharia. Essa viscosidade intrínseca é o que determina a massa molar do polímero. Tá? E isso aqui é uma medida que é feita dissolvendo-se o polímero em um determinado solvente e utilizando um viscosímetro.
Bom, as aplicações do PET no final dos anos 80, 67% eram nas fibras têxteis, famosos poliésteres, né, que a gente vê muito em roupas mesmo. 24% nas embalagens, 5% em filmes, né, que são aqueles tipo sacolas, e 4% em plásticos de engenharia. Já isso em 2009 pulou para 71% para embalagens na aplicação. Bom, a produção do PET ela é dividida em 3 etapas. A pré-polimerização, depois a policondensação, já que ele é um polímero de condensação, depois a polimerização no estado sólido. Bom, pré-polimerização. Então, essa etapa vai ser para fabricar o BHET. O que é isso? É o bis-2-etilterafitalato, que é o monômero precursor do PET, né? Então, ou seja, é a matéria-prima para a gente poder produzir o PET. Ele pode ser produzido por 2 processos, tá? 2 rotas aqui que nós chamamos. A primeira é pela esterificação direta do ácido terifitálico com etilenoglicol, e a segunda é a transesterificação do terafitalato de metila, que é o DMT, com etilenoglicol também. Então, vamos ver primeiro essa rota 1. Então, aqui a gente tem o ácido tereftálico, a gente vê os grupos funcionais de ácido aqui, né? O C-OH, tá? Ele é um diácido, tem 2 grupos funcionais. E o etilenoglicol, que são 2 carbonos com 2 hidroxilas, né? Um diálcool também. Então, o que vai acontecer aqui? Esse ácido vai quebrar o hidrogênio dele junto com a hidroxila do álcool para liberar a molécula de água, né? Isso 2 vezes, porque nós temos tanto 2 grupos funcionais de ácido como 2 hidroxilas. Então, liberam 2 moléculas de água e aí vai se juntar para formar o BHET, que é o monômero do PET. Aqui a gente tem a transesterificação. Transesterificação, o que ele faz? Ele pega o DMT junto com o etilenoglicol, né? Que essa aqui é a rota 2, né? E vai formar também o BHET, só que aqui ele libera como subproduto o metanol. Naquela primeira rota a gente tinha liberação de água, aqui a gente tem a liberação do metanol. Como essa reação ela ocorre em temperaturas aproximadamente de 170 graus, o metanol vai sendo removido por essa temperatura, né? Agora a segunda etapa, que é a policondensação. Bom, nessa etapa aqui é onde realmente o PET é produzido, tá? Ele é colocado a altas temperaturas, próximo a 280 graus, que vai eliminando o excesso de etilenoglicol a vácuo nesse processo. É utilizado um catalisador de óxido de antimônio. Esse óxido de antimônio ele tem uma ótima estabilidade junto com os estabilizantes de fósforo que tem nesse processo. E isso faz com que não crie cor, que isso é muito importante, porque muito do PET ele é utilizado na forma translúcida, né? E totalmente isento de coloração. Então aqui a gente tem um monômero, né? O BHET, né? E aí é feita a quebra dessa molécula para produzir o PET em si, tá? E aí ele gera etilenoglicol aqui no resíduo, tá? Esses polímeros obtidos, eles chegam com uma massa molar de aproximadamente 33 mil gramas por mol. Então, eles podem ser utilizados tanto na indústria têxtil, né, como também na parte de plásticos mesmo. Nessa terceira etapa da policondensação, ela é feita para que se aumente a massa molar do polímero, ou seja, que ela fique com uma massa molar superior a 33 gramas por mol. Isso aí é feito numa temperatura elevada, maior que a transição vítrea, porém menor que a temperatura de fusão do polímero. Isso aí é feito para que se mantenha o material no estado amorfo, que eu já vou comentar aqui na frente o que é.
Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a estrutura dos sólidos, tá? Então, como é feita a distribuição dos átomos dentro de um sólido, tá? Isso acontece não só nos plásticos, mas também na parte de aços, de cerâmicas, né? De diversos materiais aí, a gente tem essa estrutura aí dos sólidos. Então, nós temos sólidos de dois tipos, os cristalinos e os amorfos. Olhando os desenhos aqui, a gente percebe que o sólido cristalino ele tem os átomos todos organizados, todos bonitinhos, arrumados. Já no amorfo, eles têm uma estrutura mais bagunçada, desorganizada, né? Então, se a gente for olhar isso aqui, eu pergunto para vocês, qual vocês acham que tem transparência, sólido cristalino ou amorfo? Para um sólido ser transparente, a gente precisa ter a capacidade de que a luz passe por esse material. Então, vamos imaginar aqui nessa primeira estrutura cristalina. Nessa estrutura cristalina, a gente não tem espaço para passagem de luz. Então, os sólidos cristalinos, eles são leitosos, eles não têm transparência. Já os amorfos, por ter essa distância, né, entre os átomos dele, a gente consegue ter a passagem de luz. Então, os sólidos amorfos são os que têm transparência. Então, para se produzir o PET de forma que ele possa ser utilizado em garrafas plásticas, por exemplo, ele tem que ficar com uma estrutura amorfa. Bom, sobre a estrutura do PET, a estrutura dele, a estrutura molecular, ela é regular, que vai favorecer o empacotamento dessas cadeias de forma cristalina, que dependendo da aplicação não é interessante. Os grupos aromáticos que tem nessa cadeia aí, eles são responsáveis pela formação de estruturas mais rígidas, né? E isso vai reduzir consideravelmente a velocidade de cristalização, que é responsável pelos segmentos flexíveis do PET. Bom, o PET ele pode existir então tanto na forma amorfa, que é transparente, quanto na forma cristalina, que é mais opaca, mais leitosa. E isso vai depender da condição da forma que ele for processado. Bom, PET amorfo, que é o transparente. Para se ter esse PET transparente, precisa submeter o polímero, a partir do estado fundido, a um resfriamento rápido, que é chamado de caching, para que as cadeias não consigam se organizar, né, que é a forma cristalina. Já o PET semicristalino, o opaco, que é o sem transparência, né, ele é feito de uma forma de um resfriamento mais lento, e aí as cadeias conseguem se organizar, e aí vai ter aquela estrutura toda organizada mesmo, né? Sem deixar com que a luz passe. E aí a gente tem esse PET cristalino. Aqui a gente tem uma imagem que mostra a diferença de um PET cristalino, apesar do nome cristalino, não é o transparente, né? O cristalino é o opaco, né? Aqui a gente tem um semicristalino e aqui um amorfo. Um amorfo é esse com transparência. Aliás, retornando aqui um pouco, não consigo retornar. Aqueles desenhos lá é o que se chama de pré-forma, né? A pré-forma é o que vai fazer mais tarde a garrafa de PET, que mais para frente eu vou falar um pouco sobre o processo de sopro também, onde se utiliza. Bom, reciclagem do PET. O PET, ele alcança 3 pilares aí do desenvolvimento sustentável, que seriam os benefícios sociais. Qualquer tipo de reciclagem, ela envolve geração de empregos e de rendas também. Então, esses são os benefícios sociais, né? Os econômicos, né? Porque movimenta o mercado também com a venda, a compra desses produtos, e principalmente os benefícios ambientais, porque a gente deixa de explorar recursos naturais, né? E no caso aqui o PET, né? Ele tem origem do petróleo, então a gente deixa aí de explorar um pouco os recursos não renováveis, né? Que é o caso do petróleo. Bom, a reciclagem do PET ela é um pouco diferente dos demais plásticos. A maioria dos plásticos tem uma reciclagem mecânica, que é feita a moagem
e é feito novamente a extrusão do plástico para reaproveitamento dele como plástico. O PET, ele tem geralmente uma reciclagem química, né, onde ele volta a ter o monômero dele, que pode ser utilizado para a fabricação, por exemplo, de produtos têxteis, né, ou até para resinas, que são resinas alquídicas. Essas resinas elas são usadas para produção de tintas, para produção de massa plástica, as massas plásticas para funilaria de carro, tá? E uma parte é utilizada para embalagem. Lembrando que embalagem de produtos alimentícios não podem ser feitas com produtos recicláveis, tá? Aí seriam outros tipos de embalagem para outras aplicações. Se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição para estar esclarecendo. Espero que tenham entendido. Obrigada e até mais.